Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, no amor do Pai, vamos completar a missão. E para falar sobre esse assunto, recebemos João Marcos Barreto Soares, ele que é pastor e diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Seja muito bem-vindo, João, ao Fique por Dentro RTM Brasil. Um prazer recebê-lo. O prazer é meu falar com essa rádio tão querida, essa rádio que também é uma rádio missionária, uma rádio que apresenta o Evangelho, e um prazer falar com vocês e também com todos esses ouvintes que eu gostei muito de ver que são bastante participativos. E bem animados também, viu? Eu queria que você começasse contando para a gente então, João Marcos, como que você enxerga o impacto, da campanha No Amor do Pai, Vamos Completar a Missão, na conscientização e também mobilização da igreja e da obra missionária. Olha, Fábio, nós temos uma grande expectativa. Nosso olhar para este momento é um olhar de esperança. O mundo está passando por uma dificuldade enorme em vários aspectos, mas principalmente no sentido da desesperança. O mundo não conhece o verdadeiro amor, mas nós cristãos conhecemos e nós podemos compartilhá-lo. Mais do que isso, nós devemos compartilhá-lo. Então, com essa ideia, Missões Mundiais, que é uma organização que já existe há 118 anos, se propõe a mostrar às pessoas como compartilhar esse amor e as razões para isso. Então, nós temos a expectativa de que cada cristão conheça mais sobre o que fazer, qual é o seu papel no cumprimento da grande comissão. Lembrando sempre que Jesus nos deu uma ordem muito clara. Ele nos disse que nós deveríamos fazer discípulos em todas as nações, mas passados quase 2000 anos, nós ainda não fizemos toda a missão. Estamos, na verdade, ali perto da metade da missão. A boa notícia é que nós podemos fazer isso mais rapidamente. Por causa disso, nós lançamos um movimento Completar a Missão no Século XXI, ou CM21. E a partir disso, temos trabalhado as ênfases. Completar a missão é o lema, é o tema, mas neste ano nós queremos mostrar que para completar a missão é necessário viver o amor, mostrar o amor e produzir amor. Perfeito. Eu queria que você explicasse melhor, na prática, como funciona a campanha, quais as áreas que atuam. Ok, Luana. Obrigado pela pergunta. Nós temos algumas propostas, né? A primeira delas, nós queremos que as pessoas se envolvam. E aí a participação pode se dar através de várias formas. A primeira delas é, obviamente, através da igreja em que participa, mas pode ser também através das nossas redes sociais, né? Nós estamos presentes aí nas principais redes sociais. Nós temos também material que você pode baixar no nosso site. Como é que a gente participa? Primeiro, orando. A oração é fundamental. Sem a oração, a gente não deve fazer nada. Nós precisamos realmente valorizar a oração, porque é a forma pela qual não apenas nós nos comunicamos com Deus, mas também como nós expressamos a nossa confiança, expressamos a nossa humildade também, porque quando oramos nós reconhecemos quem nós somos. Nós precisamos muito de pessoas que orem. Nós chamamos essas pessoas de missionários intercessores ou missionárias intercessoras. Nós queremos que as pessoas se envolvam em oração. Eu gastaria aqui muito tempo para falar sobre a importância da oração e os resultados que nós temos visto isso, mas eu só posso dizer a você, dar um exemplo a você, sim, muito rápido. Nós estamos agindo ali na Ucrânia há muitos anos e desde que começou a guerra nós temos aumentado a nossa ação ali com os nossos missionários ucranianos. E uma das coisas mais bonitas que tem é que quando a gente os encontra, a primeira coisa que eles agradecem são as orações. Eles dizem que muitas vezes o que os faz prosseguir é saber que nós estamos orando por eles. A segunda forma é contribuindo. Nós temos um desafio enorme. A Junta de Missões Mundiais tem 2.450 missionários espalhados em 97 países. 98% da nossa arrecadação é em real. Então, você imagina o desafio que é isso, porque 98% é em real e a gente paga 97% em
dólar ou euro. Então é uma loucura, mas é aquilo, né? A fé é loucura mesmo. Nós confiamos no nosso Deus. E graças a Deus nós temos pessoas que participam doando. Mas também nós temos pessoas que vão ao campo. E ir ao campo hoje é muito mais fácil. Eu sou da época em que, eu estou fazendo 60 anos, eu sou da época em que brasileiro não saía praticamente do Brasil, né? Meu pai era um personagem famoso na minha cidade, porque conhecia mais de 60 países, então seus passaportes eram disputados na época das gincanas. Todo mundo queria ter os passaportes do meu pai, porque era o mais carimbado de todos. Hoje você tem pessoas aí que conhecem, até brasileiros que conhecem provavelmente todos os países. Mas ir é uma expressão de amor. Nós temos muitas oportunidades para as pessoas irem ao campo, passar uma semana, 2 semanas, um mês, 6 meses, ou até mesmo um projeto que pode ficar 2 anos no campo, expressando o amor. Então, ir é algo fundamental. Ou pode ir também de uma forma mais duradoura, né, como missionário. Mas a quarta forma, que nem sempre as pessoas falam, é mobilizar. A campanha se propõe a produzir mobilização, mas para isso é necessário que também pessoas se entendam como mobilizadores. O que vocês estão fazendo, por exemplo, é mobilização. Falar de missões é mobilizar pessoas. Ah, antes, há alguns anos, antes da pandemia, nós distribuímos muito material impresso e às vezes as pessoas recebiam mais de um, porque tinham mais de uma adoção conosco, recebiam mais de um e alguns reclamavam. Mas é muito interessante, eu conheci uma senhora que ela recebeu 4 materiais. Ao invés de reclamar, ela guardou o seu em casa e saiu com os outros 3 e entregou a pessoas. E isso gerou impacto na vida daquelas pessoas que não conheciam a necessidade do mundo em relação a missões. Então, de forma geral, são essas 4 formas de participar: orando, contribuindo, indo e mobilizando. Que bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa pessoa que tem esse chamado para ir até o campo missionário, né? Como é que vocês fazem a preparação dessa pessoa? Independente do tempo que ela vai ficar, como você disse, que tem diversas opções, mas a pessoa precisa passar por algum tipo de treinamento, de algum curso com vocês? Olha, vai depender do tempo que ela vai ficar. Quando é uma viagem de curto prazo, normalmente esse treinamento é um treinamento por internet mesmo, são coisas assim, muito bem direcionadas, não há necessidade de nenhuma imersão. Quando é algo maior, aí sim. Por falar nisso, nós lançamos a Escola de Missões Imersão. Nós temos muitas pessoas interessadas em conhecer mais sobre missões, não necessariamente para ser missionários, mas querem conhecer mais. E através da Escola de Imersão, nós damos essa oportunidade. Se a pessoa tiver 3 meses para fazer este curso, esse curso constitui basicamente inicialmente, contatos através de internet, né, através aí de ferramentas de EAD. Depois ela tem uma imersão de 21 dias ainda no Brasil. E depois desses 21 dias, ela vai para a Europa, para Portugal, e ali em Portugal ela começa os seus estudos e as suas atividades. Então, ela estuda de manhã e de tarde ela vai ter a prática. Depois de cerca de um mês, ela então vai para um outro país, se falar a língua do país. Quem fala espanhol vai até a Espanha, quem fala inglês vai até um outro país, a Inglaterra, ou Escócia, e se falar francês, podemos enviar para a França também, mas ela vai sempre em dupla, como Jesus mandou. E aí, então, ela vai exercer a ação missionária. Depois ela volta para um período de análise, né, de debriefing, para produzir, então, o encerramento do curso. O nosso treinamento é sempre adaptado à necessidade da pessoa e à necessidade do campo. Não dá para dizer que existe um treinamento que capacite a pessoa para todas as atividades missionárias. Não, hoje a coisa realmente tem que ser customizada, feita aí para cada pessoa e em cada situação. Perfeito, pastor. Nós vivemos hoje um cenário que é irreal, né? Com essas guerras, com esses conflitos, e nós aqui não temos noção do que é ser um missionário em campo nessas regiões. Você tem algum testemunho que possa compartilhar do que é ser um missionário nessas regiões?
Olha, nós, como eu disse, né, nós temos missionários aí em 97 países e muitos desses estão vivendo em situação de guerra. As pessoas normalmente não sabem, mas há hoje mais de 140 conflitos reconhecidos pela ONU como conflitos armados que afetam países. Então, estamos vivendo guerras, em muitos lugares. Eu vou falar sobre a Ucrânia. Nós temos na Ucrânia 3 dos nossos missionários estudaram no Brasil, por isso são fluentes em português. Um deles, ele, Lubomir é o seu nome, posso falar o seu nome sem qualquer risco à sua segurança. Ele é casado com a Natasha, que também estudou no Brasil, e eles têm 2 filhos, e um dos filhos é ainda uma criança. Um míssil caiu num prédio ao lado do prédio deles. Caiu no meio da noite. Na verdade, atingiu o lado do prédio, não o prédio deles, mas um prédio ao lado. E só para vocês terem uma ideia, o impacto que foi do lado contrário ao prédio, ou seja, havia o primeiro prédio, né, funcionou como uma barreira para que o prédio deles não fosse atingido. O barulho foi tanto que o seu filho, uma criança na faixa dos 10 anos, caiu da cama. E a poeira subiu até o 8º andar. Provavelmente mais que o 8º, mas a sua casa ficou cheia de poeira. Seu filho naturalmente acordou assustadíssimo, chorou por horas e eles choraram juntos. Então é desesperador você ir dormir sem saber o que vai acontecer. Eu estive na Ucrânia algumas vezes e a primeira vez que eu estive foi logo no início da guerra, e me colocaram num hotel porque a casa dos missionários estava cheia, pessoas dormindo em todos os lugares, e as pessoas perguntam, mas como assim, tem hotel na Ucrânia funcionando? Tem, a vida continua, pessoas continuam viajando, voluntários vão para lá. Então, mas me colocaram num hotel que funciona num lugar que já foi um banco. Então disseram, pastor, escolhemos isso aqui porque tem paredes fortes, paredes bem largas, e se houver um ataque é um bom lugar para se refugiar. E eles me deram então o seguinte conselho: pastor, a cama é longe da janela, se o senhor ouvir uma sirene, não vá à janela, o senhor vá ao banheiro ou vá ao corredor, porque são lugares mais seguros, o senhor fique esperando ali até que venha o aviso que o senhor pode sair. Eu falei, ok, muito obrigado. Só que eu cheguei 3 horas da manhã, e tive um dia, então tinha viajado muito tempo, tive um dia intenso e eu fui dormir ali por volta das 10 às 6 da manhã, eu tinha que estar acordado esperando o carro que nos levaria para Kiev, ou Kiev, como nós falamos aqui no Brasil. Então, quando às 6 horas da manhã eles entraram, eles chegaram, eu entrei no carro e eles perguntaram, pastor, o que o senhor fez na hora que tocou a sirene? E a minha resposta foi, que sirene? Eu não ouvi nada, eu estava dormindo, mas porque eu não conhecia o risco. Mas para quem vive um bombardeio, porque no meu caso só teve a sirene, eu não ouvi, não caiu nenhum míssil ali perto de mim, eu não acordei. Mas quem é acordado no meio da noite tem uma enorme dificuldade, por exemplo, para dormir. E aí distúrbios de sono são muito comuns, e quem tem distúrbios de sono sofre consequências na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. Mesmo que você não tenha sofrido nenhum ferimento físico, a sua mente, a sua alma são atingidas e causam danos enormes. Mas é muito interessante porque no meio de tudo isso você percebe que Deus está usando você. E os nossos missionários têm dado testemunhos sobre isso. Nessa viagem que eu fiz, essa primeira viagem que eu fiz à Ucrânia, eu fui convidado para pregar e eu preguei no culto da ressurreição, domingo de Páscoa. E pregando ali no Evangelho de João, falando sobre a ressurreição muda tudo, porque Jesus Cristo ressuscitou, tudo mudou. Eu fui impelido mesmo a falar sobre o perdão. E eu ousei dizer que deveriam perdoar os seus agressores, deveriam perdoar os russos. E foi um impacto. Ele também assim ficou impactado e depois me disse, é o Anatólio, seu nome, ele me disse, olha, eu não sei se eu consigo perdoar, eu acho que eu não consigo perdoar. Mas a verdade é que o Anatólio, hoje ele vai pregar aos
prisioneiros de guerra russos, soldados invasores do seu país que mataram pessoas ligadas a ele, mas Anatoly entende que é seu papel falar do amor de Deus àquelas pessoas, porque elas precisam do amor do Pai, elas precisam conhecer a Deus. Esse mundo jaz no maligno, não há nada que nós possamos fazer de melhor do que anunciar o amor do Pai. Então, ser missionário no meio da guerra é uma atividade que causa dores, transtornos, sofrimento, mas também causa oportunidades para produzir resultados. Eu creio que todos conhecem a história da Ana Alzira Nascimento, seria uma ótima oportunidade agora também para entrevistá-la, ela que viveu a guerra de Angola, teria muito a falar sobre isso. Recebemos a participação da Edivânia e ela diz o seguinte, ela falou que legal vocês falarem sobre essa campanha que traz o tema No Amor do Pai, vamos completar a missão. Aqui na nossa igreja nós vamos fazer o culto de abertura no próximo domingo. Esse já é o 3º ano consecutivo que a Junta trabalha a proposta da urgência em completar a missão. Que bacana receber a mensagem da Edivânia. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Como que as igrejas podem engajar e participar ativamente também? Vocês fornecem materiais, vídeos para que sejam passados nos cultos? Precisa fazer um cadastro? Olha, o material está disponível no nosso site, que é missõesmundiais.com.br. Então você pode baixar tudo lá e pode usá-lo como quiser. Nós temos também material no Instagram, no YouTube, vídeos são disponibilizados semanalmente ali. Agora, eu acho que todo deveria fazer uma campanha missionária. Na verdade, eu acredito mais, eu sempre digo isso, eu acredito mais no gotejamento do que na inundação. O ideal seria que todo domingo nós falássemos pelo menos 1 minuto por culto sobre missões. Eu fui pastor aí em São Paulo, na Igreja Batista em Perdizes, e essa foi a minha experiência. Todo momento de culto, todo culto, fosse de quarta-feira, fosse culto dos adolescentes, se eu tivesse, a orientação era fale sobre missões pelo menos 1 minuto. Isso vai produzindo conhecimento, vai acumulando cada vez mais paixão por missões. Mas a igreja fazendo a campanha, ela vai ter uma oportunidade de conhecer muita coisa. Nós temos um material riquíssimo, temos um material para crianças, que é um dos melhores materiais já produzidos para mostrar a necessidade que as pessoas têm de conhecer a Jesus e como as crianças podem participar disso. Então, se quiser mais, além do que já existe, né, nesses lugares que eu disse, você também pode entrar em contato com a Junta de Missões Mundiais, você pode pedir a ida de um missionário ou de alguém que esteve no campo à sua igreja, lembrando que a campanha é anual, então você pode pedir um missionário em qualquer domingo do ano. Não posso dizer a você que vamos atender todos, porque embora a gente tenha 2.450 missionários, não dá para trazê-los ao Brasil sempre, é importante lembrar disso. Mas temos pessoas no Brasil que trabalham, algumas trabalham voluntariamente, indo às igrejas, visitando, falando sobre o papel missionário. Lembrando que a igreja brasileira vive uma oportunidade única, não há praticamente obstáculo à presença de brasileiros em países fechados. E nós devemos aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Pastor, estamos com mais uma participação do pastor Misael Cabreira, da região metropolitana de Porto Alegre. Ele está falando que ficou surpreso, né, ao saber que 140 conflitos hoje, né, reconhecidos pela ONU. Ele quer saber onde ele pode buscar essas informações, né? Quais os sites, quais os locais, né, que a gente pode acessar, que pode obter essas informações que são tão úteis. Olha, nós temos na Junta um departamento de inteligência missionária. São pessoas que pesquisam, na verdade, assim, não é ninguém que trabalha especificamente com isso, mas dentro das suas atividades, todos os missionários, todos os nossos colaboradores têm como tarefa buscar informações e agregar o departamento de informação, de inteligência missionária, que aí sim é liderado pelo pastor Daniel Moli. E esta informação, ela nos foi passada por uma pessoa integrante do Itamaraty,
do Ministério das Relações Exteriores, ali em Brasília, no ano passado. Eu não tenho um site para indicar a você. Mas se você usar inteligência artificial, provavelmente aí, o ChatGPT, o Grok, alguma dessas inteligências artificiais, provavelmente você vai encontrar esta informação. Mas hoje temos também, isso é bom lembrar, né? Precisamos entender que a guerra, às vezes as pessoas pensam que guerra é conflito entre dois países. Não, há guerras internas, chamadas guerras civis, né? Mas também há guerras que não são necessariamente civis, mas guerras, por exemplo, contra grupos terroristas, contra grupos do narcotráfico. Lembrando, por exemplo, que a nossa América Latina tem regiões inteiras dominadas pelo narcotráfico, como o México, como a Colômbia já teve, mas ainda há riscos disso acontecer. Nós estamos falando de conflitos entre países, porque se fosse conflito entre países, nós teríamos aí um número menor. Mas, por exemplo, nós temos vários conflitos acontecendo no norte da África, na região do Maghreb, com presenças de potências ocidentais, com grupos de mercenários. E temos guerras, é muito interessante, a Síria, por exemplo, não é uma guerra civil, são guerras entre grupos diferentes. Há pelo menos 4 grupos se digladiando na Síria ainda hoje. Então, são muitos conflitos, ainda que um lado seja vencedor, como foi o que aconteceu há pouco na Síria, a situação não se acalma porque há outros conflitos que não são resolvidos. A verdade é que é consequência do pecado, é consequência da ação diabólica, porque o diabo produz essa ideia da separação. E para vencer o diabo, só o amor do Pai. Para vencer o pecado, só a confissão e a restauração produzidas pelo amor do Pai. João Marcos, a gente abre espaço para você divulgar suas redes pessoais, se você quiser, e divulgar mais uma vez, repetir aí da Junta de Missões Mundiais também, para que o nosso ouvinte possa acompanhar e fazer parte dessa campanha. Olha, eu particularmente não uso as redes sociais, não divulgo as minhas redes sociais pela seguinte razão. Eu vou a lugares relativamente complicados. Eu já estive, por exemplo, na Coreia do Norte, tenho planos de estar em outros países fechados também. Já estive em boa parte desses mais fechados. E hoje as redes sociais elas servem para pesquisa e desses governos. Então, eu normalmente não uso muito as redes sociais. Eu brinco, né, que eu só stalkeio os meus filhos, né, para saber o que eles estão fazendo. Mas a junta tem uma boa participação. Você pode encontrar, por exemplo, no Instagram, Missões Mundiais Oficial. Como eu disse, no YouTube você tem o canal JMM, mas se você escrever em qualquer buscador Missões Mundiais, ali nas redes você vai achar a nossa presença ali, vai conseguir ter contato. Se não achar, você pode entrar no site missõesmundiais.com.br. Ali você tem formas de entrar em contato conosco. Lembrando que nós temos pessoas que mobilizam, são nossos missionários mobilizadores. Em cada região do país, uma das grandes regiões do país, nós temos pessoas, e no próprio site da Junta você pode fazer também contato com essas pessoas através do WhatsApp. Nós temos, por exemplo, um canal PIN, que é Programa de Intercessão Missionária no Telegram. Você pode acompanhar diariamente pedidos de oração por este canal. E o tema de hoje, No Amor do Pai, vamos completar a missão e conversamos com o João Marcos Barreto Soares, ele que é pastor e diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Foi um prazer falar com você, João Marcos, e até uma próxima oportunidade. Um prazer falar com vocês. Só queria dizer que nós hoje temos o desafio de alcançar 4,8 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do amor do Pai. Cerca de 2 pessoas morrem por segundo sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Nós precisamos completar essa missão. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado a todos que participaram e vão ainda assistir, com certeza, depois das redes. Deus abençoe vocês. A gente que agradece. Até mais. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feiras,
das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi muito necessária. Até mais!